E bom, antes de darmos continuidade aqui com a explicação, vamos retomar o nosso primeiro exemplo. Bom, eu, João, continuei mandando mensagens para o professor criptografada, de maneira que só ele podia entender que estabelecemos um sistema de pontos, de pontuação, de códigos criptografados, enfim, e conseguimos nos comunicar. Porém, tivemos um problema nisso tudo. As pessoas começaram a notar que eu estava fazendo isso com muita frequência e captaram que eu estava me comunicando com o professor. E em algum momento isso foi descoberto. Então nós entramos em outro problema, porque por mais que as pessoas não entendessem o que estávamos falando, elas entendiam o que estávamos nos falando. Então isso quebrava já o meu plano de mandar mensagem sem que ninguém descobrisse, mandar perguntas sem que ninguém descobrisse. Pô, João tá se comunicando com o professor, já deu uma falha. Então, bom, agora pensando nisso, a gente parte para o nosso próximo etapa aqui, que é falar um pouco de steganografia. A partir de agora que todo mundo descobriu que eu estou enviando mensagens criptografadas para o professor, eu vou começar a mandar imagens no chat para todo mundo ver, inclusive o professor. E todo mundo vai falar, ué, João parou de mandar mensagem pro professor, agora ele tá mandando imagens. Ninguém vai entender nada e voltamos para nosso intuito de continuar ocultos com a criptografia. Mas, João, qual é o diferencial dessa imagem? Bom, utilizando os princípios da esteganografia, eu vou codificar uma palavra, vou escrever uma frase, uma pergunta, minha dúvida para o professor, e vou codificá-la em zeros e uns. Bom, e vou escolher um determinado ponto dessa imagem com o professor. Voltamos ao princípio de estabelecer um com o outro pessoalmente um determinado ponto sempre de uma imagem, de um determinado pixel. E vou estabelecer um ponto, por exemplo, nessa letra S aqui, mais ou menos aqui em cima, nessa posição. Sempre nessa posição, tipo, eu vou codificar a minha mensagem e colocar dentro desses pixels, esses zeros e uns. E partindo do princípio das nossas aulas de imagem, etc., com alterações, nós notamos que com alterações minúsculas em determinados pontos da imagem, não tem grande diferença na imagem em si. Isso significa que a olho nu, alguém que olhar essa imagem jamais iria perceber que tem alguma coisa diferente nela. E esse é o intuito, codificar mensagens e colocar dentro de imagens, para assim só o professor, quando conseguir abrir e ver os pixels dessa imagem, ver que tem uma pequena alteração em determinado ponto dessa imagem. Dessa forma, a gente continua com a integridade da minha mensagem oculta e ninguém a olho nu pensaria em abrir a imagem, ver os pixels dessa imagem e ver que tem uma pequena sequência diferente desses pixels em algum ponto dessa imagem. Bom, e agora vamos falar em alguns probleminhas na criptografia simétrica. Bom, e começamos pelo primeiro deles. João, é possível romper um sistema de criptografia simétrica? E sim, é possível. E a gente volta no exemplo do imperador César, que tinha a cifra de César, ele mudava as letras do alfabeto e codificava mensagens. Porém, seus inimigos, ao verem aquilo, tentavam de todas as maneiras decodificar as mensagens. Em determinado momento eles conseguiam. E apesar de César mudar o número de algarismos com os quais ele mandava as mensagens, por exemplo, aumentava 5, aumentava 6, 7, 8, 9. Por mais que ele fizesse isso, em determinado momento, os outros descobriam, era questão de tempo. Então começou a ficar um pouquinho ultrapassado. Ou arcaico. E assim, consequentemente, não vai gerar muita confiança. Porque não é seguro, não é 100% seguro. Talvez para os padrões da época foi eficaz e conseguiu durar por um tempo, mas depois começou a ser quebrado muito facilmente. E assim, funciona apenas em pequenos contextos.
Por exemplo, eu estando na aula com o professor, porque nós nos vimos. Eu encontrei o professor de alguma maneira e falei, professor, a gente vai codificar desse jeito nossas mensagens. Então, já pensou se eu não conseguisse contactar o professor? Como eu mandaria mensagem para ele e ele decodificasse sem a gente falar nada, explicar um para o outro, sem a gente estar próximo, é isso que eu estou querendo dizer, sem a gente estar próximo um do outro. E assim, funciona apenas em pequenos contextos. Por exemplo, para mim e o professor enviarmos mensagens uns para os outros, um para o outro, a gente antes estabeleceu em outro canal que a gente tem acesso como a gente faria aquilo. Mas e se por algum acaso eu não tivesse contato nenhum com o professor? E o único contato que eu tivesse com ele fosse o canal do YouTube que eu assisto às aulas. Como eu conseguiria mandar minhas perguntas e falar ao professor que estão codificados e de tal maneira e somente ele vê? Opa, temos um problema. Então eu só consigo usar em pequenos contextos essa maneira de codificar mensagens. Eu preciso enviar ainda ao professor como ele decodificar. Então aí temos um impasse. E se eu não tivesse acesso ao professor, como ele descobriria minhas mensagens? E aí temos mais um problema na criptografia simétrica. Bom, e agora chegamos à parte de criptografia assimétrica. Professor, você não se aprofundou muito sobre isso. Eu tinha pesquisado um pouco mais por fora e tudo mais. Mas eu vou falar minha explicação desse conceito de criptografia assimétrica, que é mais ou menos assim. Eu tenho uma informação e eu quero passar para o professor, mas dessa vez é uma informação muito importante e eu não quero que ninguém mesmo descubra. Então eu preciso bolar uma maneira diferente da minha maneira antiga de criptografar perguntinhas para ele mandar, de uma maneira que só ele consiga, só ele, professor, consiga ver minha mensagem. E ninguém mais que tente milhões de vezes consiga criptografar ela. Então eu faço da seguinte maneira, usando o exemplo do cadeado e chave. Eu mando um cadeado para o professor, compro um cadeado normal e mando para o professor o cadeado aberto por correio. Ele recebe o cadeado, fala, opa, recebi o cadeado do João, no qual o João tem a chave e está aberto. Então eu vou mandar uma mensagem para ele, fechar numa caixa, vou fechá-la, colocar o cadeado do João e trancar. Uma vez que eu tranquei, nem eu mais tenho acesso para abrir, apenas o João, e ninguém mais que tentar conseguiria abrir essa caixa. Então o senhor manda a caixa de volta para mim, e quando essa caixa chega em mim, eu consigo abrir e ver as informações que você mandou numa boa. Opa, ótimo! Porém, o senhor também me mandou um cadeado aberto dentro da caixa. E eu quero me comunicar com você de volta, para continuarmos mantendo contato. Então eu escrevi uma mensagem, coloquei na caixa de novo, coloquei o meu cadeado aberto e tranquei a caixa com o seu cadeado. Então nem eu mais vou ter acesso à informação que tem na caixa. E ninguém mais vai ter. E assim eu mando a caixa para o senhor de volta. O senhor pega a caixa, abre, porque você tem a chave do seu cadeado. Você abre, vê minha mensagem, tudo mais. E a gente continua nessa troca de mensagens. E basicamente é isso que eu entendi que se consiste a criptografia assimétrica. Na troca de mensagens, onde cada um só vai conseguir descriptografar a mensagem do outro com a sua... Pera... E foi isso que eu entendi. Um sempre vai conseguir mandar a mensagem para o outro trancando com uma chave que não está com você, que está sempre com o outro. Assim, nem você e nem ninguém vai conseguir descriptografar a mensagem. E aí ela fica muito mais segura. Esse também é um exemplo mais simples que tem, né? Mas esse é o conceito mais utilizado para criptografar mensagens hoje em dia, até porque é muito fácil, existem softwares que conseguem inclusive descriptografar imagens com estequinografia, tem softwares e muitas pessoas conseguem decifrar mensagens como a cifra de César, mas a dificuldade
do grau que a criptografia assimétrica proporciona é muito maior. Bom, eu não sei se ficou muito clara a minha explicação sobre a criptografia assimétrica. Eu confesso que essa foi um pouquinho mais difícil de eu pegar, mas eu creio que entendi tudo em que ela se consiste, assim. E dessa forma eu finalizo essa parte, concluindo assim a minha apresentação. Bom, e foi isso que eu entendi, professor, da sua aula de criptografia. Eu já peço desculpas se minha explicação ficou bem meio conturbada e, sei lá, um pouco difícil de entender. É porque eu fico bem nervoso para gravar vídeo mesmo. Mas assim, foi uma aula que eu gostei muito do senhor. E acho que é isso. Bom, eu vou ficando por aqui para finalizar o vídeo para ele não ficar muito longo. Eu nem sei quanto tempo deve dar, vou editar ainda. E é isso, professor. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. E obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.